Você tem lá milhares de ideias na cabeça, ou às vezes você não tem nenhuma ideia na cabeça, mas você quer escrever. E aí, como escolher qual dessas ideias vai ser a certa para esse momento, ou às vezes como ter uma inspiração vinda do nada? É disso que a gente vai falar hoje. E aí, que tal um café? Eu disse para vocês que esse livro ia aparecer aqui no canal mais algumas vezes, né? A primeira vez foi no vídeo sobre as bookheads e cá está ele de novo para a gente falar como escolher o que eu devo escrever. Mas calma aí, Virginia Woolf, deixa eu me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e autora dos livros Os Ares de Luísa, Matérias do Coração e Quando a Areia Acabar, eu estarei aqui. E hoje a gente vai falar sobre escrever e sobre ser artista da escrita, ser romancista. E eu já quero começar justamente falando para vocês de quais os artigos que tem nesse livro aqui, que eu vou pegar a base de onde tirei a ideia desse vídeo. Primeiro que esse livro é A Arte do Romance, da Virginia Woolf. O link para a compra dele tá aqui na descrição, tá? E eu super indico que vocês leiam inteiro, assim. Eu tô trazendo partezinhas dele nos vídeos, mas é outra coisa você ter a experiência de ler ele inteiro, né? Então, super indico que vocês leiam. Eu vou tirar a maioria das coisas que eu vou falar hoje, que eu peguei de base, da A Vida e o Romancista. Esse é um artigo que ela escreveu em 1926, e também um pouquinho do artigo Leitura, que é um artigo que ela escreveu em 1919. Eu, como escritora, eu sempre estou muito atenta às coisas à minha volta. E eu acho que esse é um exercício que você também deve fazer se você é escritor ou se você quer seguir essa carreira. Que tudo que está à sua volta é material. Tudo que está à sua volta é fonte de inspiração. E esse trabalho, que é mudar a sua visão para uma visão artística, é um trabalho necessário. E é um pouco disso que ela fala aqui também. Ela fala, né? O romancista está tremendamente exposto à vida. Nunca esquece e raramente se distrai. Enche o copo e acende o cigarro. Provavelmente goza de todos os prazeres da conversa e da mesa, mas sempre com a sensação de que está sendo estimulado e manipulado pelo tema de sua arte. É-lhe impossível deixar de receber impressões. É isso, quando você é artista, e ela diz especificamente do romancista, mas eu digo de todas as artes mesmo, apesar da gente aqui focar mais na escrita, né? Quando você é artista, você recebe muita coisa, né? Isso às vezes se torna até uma coisa pesada pra gente, porque a gente vai recebendo, tem que guardar, aí a gente tem ideias, aí tem que escrever, tem que colocar em algum lugar. Então, a gente tá sempre recebendo impressões da vida. E eu acho muito legal que na biografia do Jorge Amado, diz que ele era uma pessoa que não conversava muito, ele sempre estava na roda de amigos, mas ele não costumava falar muito nessas rodas de amigos. Ele era uma pessoa que ouvia mais do que falava, né? Ele estava ali participando, estava ali bebendo, estava ali, sei lá, se ele fumava, não lembro disso, mas ele estava ali fumando e ouvindo as histórias, ouvindo as percepções, ouvindo as ideias, ideologias e captando isso para ele, né? E isso é muito importante, a gente, como escritor, estar atento a tudo à nossa volta e ouvir tudo com muita atenção e com muita empatia, né? Porque às vezes a pessoa tem uma ideia diferente da sua sobre as coisas e você acaba não ouvindo ela por falta de empatia. E não é necessário que a gente conheça todas as partes, né, de uma discussão, todas as partes de um debate, porque isso é material para a gente. É material para criar personagens muito mais complexos. O tema do vídeo é como escolher o que eu devo escrever. Primeiro você tem que ter muito material aqui na sua mente, viver para ter material e para conseguir escolher alguma coisa. Estridente, clamorosa, a vida brada incessantemente, que é ela a finalidade própria da literatura.
e que quanto mais o escritor a observar e capturar, melhor será o seu livro. A gente normalmente lê a literatura, e isso qualquer gênero, tá? Qualquer tipo de literatura, seja a literatura contemporânea, seja literatura clássica, seja romance, fantasia, tudo isso a gente está ali para ver a vida. Seja uma vida mais fantasiosa, seja uma vida um pouco mais imaginada, mas que reflete o que é a nossa vida real, né? Seja uma vida real mesmo, né? Seja o dia a dia que a gente vê por aí. É isso que o leitor está indo procurar, uma vida diferente da dele. E quanto mais parecido com a vida real, certos detalhes, como por exemplo as pessoas, quanto mais profundas forem essas pessoas, quanto mais passado elas tiverem, né? E isso estiver claríssimo na sua história, melhor. Então você vai escolher escrever, ou como, né, você vai escrever. Você vai escrever baseado na sua vida, nas suas experiências. Tem muita gente que diz, eu acho que foi até a Adriele que falou isso aqui no canal, na entrevista dela, né, nesse vídeo que tá passando aqui em cima, que ela não deveria ter publicado nada antes dos 25 anos. E depois que ela falou isso, eu acabei notando essa frase em mais algumas bocas, né, mais por alguns lugares por aí. E eu acho que isso é muito verdade. Porque a gente não viveu o suficiente para conhecer o mundo, para conhecer o que é a essência humana, o que são as pessoas, né? Uma coisa é a gente publicar num blog, num site, justamente para a gente tentar e ganhar essa experiência. Outra coisa é a gente ir atrás de uma grande editora para publicar o seu livro, sendo que às vezes aquele livro ele não traz a profundidade necessária para que um leitor se identifique com aquele mundo que você retratou ali, porque você não tem a experiência necessária para retratar esse mundo. É muito importante que você, escritor, viva, vai, saia, vai lá fora, sai do seu mundinho aqui, do seu escritório, sabe? Eu mesmo, Os Olhos de Luísa, né, que foi o meu primeiro livro, hoje eu olho para ele, depois de experienciar tantas coisas, né? Eu experienciei muita coisa depois de eu ter publicado dele. Eu vivi em outro país, eu conheci outras culturas, viajei, vivi coisas na minha vida pessoal também. Então eu olho para ele e eu vejo pontos que eu falo, nossa, isso daqui poderia ter sido muito mais aprofundado, poderia ter sido tratado de uma outra maneira, que eu tratei aqui sem ter vivido, sem ter experienciado. Então, hoje que eu vivi, eu posso falar, podia ter sido retratado de uma outra maneira. E isso é muito importante, tá? Você também rever o que você já escreveu e falar, nossa, como eu cresci, como eu amadureci, como eu vivi, né? Porque a vida é o material para a nossa arte. Nós, escritores, a vida nos impressiona e a gente torna isso arte. Vamos lá. O livro em si não é a forma que vemos, mas a emoção que sentimos. E quanto mais intenso o sentimento do escritor, mais exata, sem fendas nem falhas, é sua expressão em palavras. Tanto na escrita quanto na leitura, o que deve vir em primeiro lugar é a emoção. Nossa, essa frase aqui eu tatuaria. Nossa, que frase, né? Tanto na escrita quanto na leitura, o que deve vir em primeiro lugar é a emoção. Então, quando você está escrevendo, é necessário que você se coloque nessas palavras, nessas frases, nesses parágrafos. É necessário emoção. Às vezes, escrever por escrever é muito fácil, né? Porque a gente teve uma ideia, vou contar essa história sobre essa ideia que eu tive, acho que é uma história que vai vender, e pronto, vou lá. E você não tem nenhuma conexão com essa história, você não coloca nenhuma emoção dentro dessa história, você não coloca suas experiências, você não coloca a sua vida, né? E eu não digo só sua, tipo, eu vou abrir, vou ser um livro aberto aqui, vou colocar toda a experiência da minha vida, falar de todo mundo que eu conheço, não é isso. É isso, essas impressões que eu
tô falando desde o início do vídeo, que você tá recebendo, você tá lá na mesa de bar, e aí você ouve uma palavra que te toca. Você guarda esse sentimento, né, que essa palavra te trouxe, e aí você passa esse sentimento para a página. Isso fica muito, muito palpável quando a gente está lendo. Eu tô lendo agora um livro que é a História da Violência. Tá até marcado aqui, né, do Edward Lewis, que é uma ficção baseada em fatos reais sobre um assédio sexual que esse autor ele sofreu. E é incrível como você sente em cada palavra que ele coloca ali, em cada frase que ele forma, a emoção que ele está sentindo ao escrever esse livro. E como, mesmo, graças a Deus, sem eu nunca ter sofrido eu consigo ter empatia por esse personagem que sofreu. E é isso que eu tô falando que você deve colocar, sabe? Você deve colocar parte da sua experiência e daquilo que você capturou lá, porque senão vai ser simplesmente um livro didático, sabe? Livro didático, que a gente lê ali os textos do livro didático e não sente emoção nenhuma lendo aquilo, porque realmente não tem, sabe? É só um texto explicando coisas. Aí vai ser simplesmente uma história sem qualquer emoção. E tem muitas, viu, gente? Tem muitas. Vira e mexe eu leio uma, seja trabalhando nela, seja lendo mesmo, né? Porque eu peguei para ler às vezes no Kindle Unlimited, alguma coisa assim. Tem muitas histórias sem emoção e é perceptível que a pessoa só quis contar uma ideia que teve sem colocar a essência humana nessa ideia. E é muito importante colocar a essência humana nas suas ideias, mesmo as mais simples que existirem. A essência humana precisa estar presente no seu livro. Ai, Nath, mas aí você tá falando o quê? Que eu tenho que escrever que nem, sei lá, um Machado de Assis, super difícil, que eu vou demorar 6 anos para escrever um livro de qualidade, porque eu tenho que ficar vendo se a essência humana tá lá e tal. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, sentou a bunda na cadeira, dê tudo de si, sabe? Coloque tudo que você conhece. E não está com a bunda na cadeira, também você tá ali no mundo, aprecie o mundo, viva o mundo. Porque isso é muito importante. Treine o seu olhar para ver o mundo de forma artística. Isso vai mudar muito o modo como você escreve. E para finalizar, é justamente isso que a Virginia Woolf vai falar aqui, né? Hoje em dia, a leitura ficou tão fácil que voltar a essas frases obscuras ela quer dizer como parágrafos que contêm essa essência humana, sabe? Que você escreve com emoção, que você tem metáforas, que você tem comparações que são às vezes inimagináveis, mas que como ser humano você consegue entender o que a pessoa está falando ali. Interpretações mesmo, né? Então, hoje em dia a leitura ficou tão fácil que voltar a essas frases obscuras é como andar apenas na sela de um burro solene e teimoso, em vez de tomar um bonde elétrico para ir à cidade. Então, quando você pega um livro que tem muito dessas figuras de linguagem, que traz muito dessa essência humana, né? E aí eu tenho que citar os clássicos, porque os clássicos eles se tornaram clássicos justamente por isso, né? Eles sobreviveram ao tempo porque eles trazem essa essência, né? Então, se pegar um Dostoiévski, se pegar um Shakespeare, por que o Shakespeare sobreviveu há tantos séculos, né? E até hoje ele é citado como um dos maiores dramaturgos da história do mundo, porque ele conseguia colocar aquela experiência e colocar aqueles personagens de uma forma extremamente real e extremamente profunda, porque ele tinha essa visão artística de ver o mundo à sua volta e, com isso, criar as suas histórias. Então, a gente que leu já esses clássicos, que já leu esses livros com essas frases obscuras, que nem diz a Virginia Woolf, quando a gente pega um livro que não tem, a gente sente. A gente sente que ele não foi escrito com a emoção. E aí a gente volta ao tema, né, aqui do vídeo, que é como escolher o que eu devo escrever. Escolha aquilo que você tem mais conexão. Você vai ver que aquela história com que você mais se conecta,
Seja se mais se conecta com o protagonista e com o seu passado, seja que você se conecta com o acontecimento, né, o conflito inicial, seja que você se conecta com aquele final, você criou um final inspirado em alguma coisa que aconteceu na sua vida e você se conecta muito e quer chegar nesse final, escolha essa, porque essa é a que vai ter emoção, é essa que você vai conseguir adentrar profundamente em cada personagem e essa vai ser muito mais fácil e prazeroso para você escrever. Às vezes não tão prazeroso, porque às vezes você pode mexer com dores, né? E isso também é uma coisa legal de se pensar, porque às vezes a gente mexe com as nossas dores enquanto a gente está escrevendo e se torna uma coisa difícil. Mas quando você vê o resultado, é só orgulho que a gente tem. Assim, eu que já mexi com muitas dores escrevendo, eu sei que depois a gente tem um resultado muito bom. Porque também a gente está mexendo com nossas emoções, né? Apesar de serem ruins, né? São as nossas emoções. E aí a gente conversa conosco e conversa com os outros também. Porque quando a gente fala de sentimento, a gente fala com o outro. A gente é mais humano. Então escolha essas histórias, essas ideias que mais se conectam com o seu cerne, com o seu coração. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso aí no seu processo de escrita. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, é mais um dos vídeos que eu fiquei inspirada depois de ler Arte do Romance. Vai ter mais, tá, gente? Já digo que vai ter mais. Mas, por enquanto, esse e o das Bookheads. Se vocês gostaram, deixa o seu like. E se vocês querem continuar essa discussão aqui nos comentários, eu vou ficar super feliz de continuar esse papo aqui com vocês, esse cafezinho. Um beijo e a gente se vê no próximo.